alerta para os motociclistas. Julho é mês de férias escolares e nessa época o número de pipas no céu aumenta consideravelmente e os acidentes com cerol também. Lei municipal proíbe comércio desse material em Ribeirão, mas precisa ser fiscalizada. O último período de recesso escolar terminou em tragédia. No dia 29 de janeiro, um motociclista de 43 anos morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa na Via Norte, em Ribeirão Preto. O fato repercutiu na Câmara Municipal, que sancionou uma lei que proíbe o comércio de linhas chilenas ou com cerol na cidade. O estabelecimento que for flagrado vendendo esses produtos pode ter o alvará de funcionamento cassado. Os grupos de motoqueiros têm alertado toda a sociedade. Infelizmente já perdemos amigos, nosso motoclube é muito grande, estamos em 310 cidades, então assim, é muita gente na estrada, muita gente usando a moto para trabalhar, o seu sustento é a moto e eles estão sendo vítimas dessa linha. Pais de famílias, jovens de 18, 20 anos, com uma vida pela frente, deixando tudo isso por conta de não querer estar na manteninha. Esses grupos têm realizado ações de conscientização com o apoio da Transerp. São distribuídas antenas gratuitas para minimizar o risco de acidentes. O próximo evento está marcado para esse sábado, dia 15, às 8 da manhã, na Avenida Dom Pedro, número 213. Ela é instalada na frente da motocicleta. Cada motocicleta, dependendo do modelo, tem um local ali certo que dê para encaixar. E como ela está na frente, ela protege o motociclista. Então, antes de passar, na hora, a linha já fica por ali. Então, previne com certeza esses acidentes. E a gente indica porque é fácil, é rápido, é barato. Não tem nada melhor do que a gente possa colocar na motocicleta. Nós fazemos essa campanha há 11 anos, distribuindo uma média de 1.000 antenas gratuitas. Eles colocam e você vê as motos passarem sem a antena. Eles tiram a antena. Não sei se é por estética ou porque atrapalha, mas eles não têm noção do risco que estão correndo. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não usa a proteção e dirige com a viseira do capacete levantada. Quem usa a antena é porque já viveu ou conhece alguém que se acidentou por conta das pipas. Um colega meu, ele cortou o pescoço na pista, quase morreu. Aí eu coloquei. Sempre a linha para aqui e rebenta. E tem muita gente ainda vendendo linha de cerol ainda. Com a minha prima, sim. A linha pegou na parte do pescoço dela, deu uns 8 pontos. E ela não morreu porque ela estava devagar e conseguiu parar a moto, senão ela teria morrido. Tem que colocar antena e os meninos se conscientizar e não usar, né? Além do risco de acidentes para motociclistas e pedestres, esse tipo de mistura de material ainda conduz eletricidade. Ou seja, quando entra em contato com a rede de energia, pode causar até uma descarga elétrica. Por conta do poder cortante, as linhas conseguem romper a fiação e provocar curtos-circuitos e interrupções no fornecimento. A linha está cada vez se aperfeiçoando mais. Nós tínhamos a linha do cerol, que era um vidro moído na linha. Aí, não contente, fizeram a linha chilena, que tem 4 vezes mais o poder de corte da linha de cerol. Agora, esse ano passado, veio para o Brasil a linha da Indonésia, que é essa que está cortando aí. Se você entrar na internet, você vai ver para-choque de carro cortado, capacete decepado, retrovisor. Por quê? É uma linha de pesca com banho químico. O poder de corte dela é 14 vezes mais forte que a linha do cerol. A GCM orienta que quem flagrar o uso de cerol pode fazer a denúncia pelo 153 ou na PM, pelo 190. O professor de Direito reforça a importância da lei ser fiscalizada na prática. É preciso que a pasta específica da fiscalização geral esteja atenta, principalmente fazendo um mapa e identificando essas regiões geográficas onde há um aumento, principalmente no período de férias, que crianças e adolescentes se utilizam aí deste lazer, mas com a identificação do cerol, a fim de que a fiscalização esteja atento tanto a essas crianças e adolescentes, coibindo, e também aos estabelecimentos que estejam comercializando essa substância. Que é essencial nesse momento e que eu acho até para que a gente construa uma sociedade melhor é a conscientização. É o pai, a mãe, os pais, os responsáveis explicar para as crianças o risco que isso traz, porque pode parecer uma brincadeira. E soltar pipa, eu estou de férias, pode ser muito legal, mas pode custar a vida de alguém. Então acho que a conscientização, desde pequenininho, dentro de casa, é essencial para essa construção dessa sociedade melhor. A brincadeira é tão perigosa que é considerada crime em todo o estado de São Paulo.
No caso de crianças e adolescentes, os pais ainda podem responder na justiça. Quando uma tragédia acontece, seja uma lesão corporal ou uma morte, a criança ou o adolescente responde analogicamente pelo crime de homicídio ou de lesão corporal. Entretanto, para a criança e adolescente, nós falamos em medida de proteção. Em casos mais graves ou de reiterabilidade, até mesmo poderá ser internado na Fundação Casa. E aos pais, uma combinação aí jurídica, né, neste dever de proteção, eles também são responsáveis pela omissão penalmente relevante, ou seja, se devem agir para coibir um comportamento em que tenham o dever de cuidado com a criança ou adolescente e assim não o fazem, responderão igualmente pelo crime. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp informou que mantém programas de conscientização sobre os riscos das linhas cortantes, que realiza blitz pela cidade e distribui antenas para a proteção dos motociclistas. Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está Flávio Vice Amadeu, analista em segurança pública. Vice, mesmo com tantos riscos, o que explica o fato dessas pessoas ainda usarem cerol, principalmente agora, né, na época das férias? Boa tarde. Boa tarde, André. O que a gente percebe, principalmente na época das férias, que as crianças e os adolescentes, eles intensificam essa atividade, mas muito por uma questão cultural. Isso é um costume muito antigo e para eles é uma atividade de recreação e competição. Por isso, a linha cortante, porque eles fazem competição uns com os outros. Entretanto, eu vejo também que essa atividade, essa cultura, ela acontece principalmente nas regiões em que existe o menor poder aquisitivo e as crianças têm menos oportunidades de praticarem uma alternativa esportiva diferente, uma atividade extraescolar diferente que não seja o esporte com a pipa. É preciso lembrar que quem ainda comercializa esse tipo de produto está cometendo uma infração, está cometendo de fato um crime, né? Sim, a Câmara coloca aí uma legislação, pode punir, pode caçar alvará e tudo, é uma infração. Mas é muito tênue isso é muito ineficiente porque não está nesse problema de comércio. As crianças também fabricam isso e a linha por si só, mesmo se ela não tiver nada, a atividade de pipa na rua, como a linha atravessada, independente de ter cerol ou chilena ou química, ela sempre é perigosa. É necessário mudar o comportamento das crianças com programas alternativos para diminuir a incidência de linha na rua. A escola, então, pode ser um caminho para essa orientação, para essa educação, na sua análise? Sim, a escola é um excelente portal, tanto pela conscientização, como a gente viu a participante falando lá, a educação dentro de casa e na escola, principalmente, apresentar através do município ou do próprio estado, programas alternativos que propiciem nas férias outro tipo de atividade e diminuir a incidência de linha na rua. E para o motociclista, sempre aquele alerta, né, Vice? Cuidado e colocar anteninha, né? Tem gente, a maioria, eu acho, das motos que a gente vê pelas ruas, não tem aquela anteninha ainda e ela salva a vida, né? Exato, talvez seja o mais eficiente, porque qualquer outro tipo de programa gasta-se dinheiro, teria que ter um empenho público aí para conseguir. Então, o motociclista resta, por enquanto, essa medida que é paliativa, porque todas as outras medidas, elas fracassaram. Então, o motociclista, na minha opinião, eu continuaria aí usando a antena que é bem eficiente. É importante, a gente falou do caminho da escola, né? Mas é trabalhar com essa criança desde cedo para ela crescer sabendo o risco que é soltar a pipa usando a linha cortante. Exato, é uma cultura, como a gente falou, é um comportamento muito antigo. Para modificar isso daí não é do dia para a noite, mas de uma campanha para outra, todas as campanhas são importantes, além de mudar esse pensamento infantil ou dos adolescentes na escola, é fazer com que eles optem por outro tipo de atividade. E como que o poder público, os outros órgãos em geral podem agir então para pelo menos dar uma amenizada nessa situação? Todos os órgãos são importantes, inclusive os de segurança. Eu não acho justo jogar toda a questão, a gente vê todo mundo apontando praticamente com unanimidade que o comércio da linha é o problema. E aí fica aí, Polícia Militar, Guarda Civil atrás disso daí. Tem que mudar o comportamento. É importante, enquanto existe isso no comércio, retirar do comércio sim, autuar se for o caso, orientar as crianças e principalmente propor programas alternativos. Flávio Vice, agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima.